começando mais um Pode Pá com o Maurício, agora também com transmissão. Mostra ela cascando o bico aqui, ó. Do Neida. Vamos lá. Agora também com transmissão pela Guarulhos no canal 3 da NET, claro, ou 508 da VIP. Pra você que nos acompanha e ainda não tá inscrito, se inscreve, deixa aquele like. Pra você que já tá inscrito, ative o sininho das notificações. Agradecendo aqui, além da Amanda, agradecendo a Guarupaz, a The Rock Barbearia e Diego Lica Odontologia, que nos ajuda aqui no Pode Papo, com muito assunto interessante. Trazendo aqui o fantasma da Amanda, que ela teve um mal súbito rápido, ativista climática, jovem conselheira do Pacto Global da ONU, fundadora do Instituto Perifa Sustentável, esse você vai ter que falar bastante sobre isso aí, hein? Apresentadora do Tem Clima Pra Isso. Eita! Esse você tem que explicar bastante, porque teve um cara aí que falou quase um negócio aí igual e é um filho da mãe, sem vergonha, safado. Graças a Deus já não tá mais na presidência do Brasil. Programa sobre crise climática. É formado em Relações Internacionais pela Universidade Anhembi Morumbi. Nossa Senhora! Amanda, quanto tempo que você teve pra fazer tudo isso? Você também se divertiu na vida? Acho que quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente vai encontrando formas de conectar o nosso trabalho com o nosso hobby, com a nossa missão de vida. Então, quem vos fala é só o corpo da Amanda, porque a alma ficou lá fora depois desse gritão. Mas acho que a minha carreira, a minha trajetória foi muito guiada por esse caminho. E posso te falar com certeza, é trampo pra caramba. Mas eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Confúcio diz isso. Confúcio diz que escolha um trabalho que você ame, alguma coisa que você ame, que você faça, que você vai passar trabalho, se você trabalhar com o que você ama, você vai passar uma vida inteira sem trabalhar. Refuto, não concordo. Não? Eu acho que quando você ama o que você faz, você passa a vida inteira trabalhando. Não, mas Final você não de sente como semana. trabalho. Eu acho que tem O trabalho tem um pós. peso. Acho né? que tem um pós e o contra. Sabe por que eu te digo isso? Porque a minha geração tá sofrendo com burnout, com crise do pânico, com ansiedade, porque a gente simplesmente não consegue desconectar. Hoje a gente pega nosso celular também é trabalho. Antigamente era hobby, vou ficar aqui nas redes sociais gastando tempo. Me divertindo, vendo vídeo. Hoje não, a cabeça tá ligada a todo tempo, pensando, o que eu posso estar produzindo? Como que eu posso me comunicar melhor? Quais são as pessoas que eu preciso alcançar? Então tem um lado bom, porque, como eu falei, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, mas também tem um lado muito pesado que eu não romantizo mais. Mas essa questão da internet, você falou muito bem. Tem uma obrigação tão grande de se expressar, tem uma obrigação tão grande de se comunicar que não se comunica com ninguém, porque não tem uma pessoa do lado, às vezes. Né? Exato. Você fala com o mundo inteiro, mas não tem um amigo pra sair, às vezes, com você que você possa confiar de verdade. Exato. E aí tem Deixa a família de lado. a família, os amigos, e tem toda essa vontade de ter uma projeção nas redes sociais que muitas vezes a gente deixa de lado as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, o que você tá produzindo não é o que você vive, né? É muito complicado. Geração... Eu ainda preferi jogar bolinha de gude, empinar pipa, andar de bicicleta. Mas em que momento a questão climática começou a te interessar? Eu sinto que foi um chamado. Eu sou de Quebrada, moro na Brasilândia desde que eu nasci. Maravilha. E aí eu entrei na universidade. Boa. Conhece o bairro Jardim Almanara? Fica perto da... Eu não conheço os bairros por nome. Eu andei bastante ali na Brasilândia. Assim? Eu amo ali, porque assim, eu tenho muito amigo que só fala, sou da Brasilândia, sou da Brasilândia, sou da Brasilândia. Então a gente vai na casa deles e tal, mas eu nem sabia que a Brasilândia era tão grande que são divididos em vários... A Brasilândia é enorme. É como se fosse uma cidade com vários bairros. É tipo um distrito, tem 300 mil habitantes e vários bairros. Jardim Almanara, Elisa Maria, Jardim Paraná, Jardim Damasceno, Jardim Guarani, enfim, tem diversos bairros que compõem a maior a quebrada Brasilândia. da América Latina, não é? Acho que tem umas quebradas na Zona Sul que ganham, assim, Paraisópolis. Paraisópolis, verdade. Acho que a Verdade, gente, mas acho que é a segunda ou terceira. Tá ali. Verdade, mas enfim, a questão climática chegou quando eu acessei a universidade. E aí, pra mim, foi aquele choque, né? Porque, vim de Quebrada, acessei a universidade. Fiz uma universidade particular. De classe média alta. Então, você é filha de sou funcionários filha... públicos. Exato. Dona Gisleide e senhor Anselmo. Um abraço enorme pra Dona Gisleide e o senhor Anselmo, que trouxe essa maravilha aqui pro mundo para nos ajudar na questão climática. E você foi bolsista de um colégio particular. Predominante frequentado por brancos.
Isso ajudou na sua formação? Cara, Porque o preconceito... foi uma parada muito louca, né? Porque antigamente a gente não falava sobre raça. Então eu sei que eu fui formada numa estrutura racista, mas é como se eu estivesse dentro de uma bolha de proteção, afeto e segurança que eu não enxergava o racismo que eu passava. Exemplo. Eu estudei no Colégio Adventista de Vila Nova Cachoeirinha, amo a minha escola, tenho um carinho enorme pelos meus professores, mas eu lembro que quando eu era mais nova, eu escutava as minhas amigas sendo chamadas de inteligentes e eu era esforçada. Como se a inteligência não fosse algo intrínseco a uma pessoa negra. E aí eu cresci com a mentalidade de que eu sou esforçada. Você precisava se esforçar para ser inteligente enquanto os outros são inteligentes porque são. Exato, eu tinha que estudar 5 vezes mais, tinha que trabalhar 10 vezes mais, tinha que me esforçar 10 vezes mais. Afinal de contas, eu sou esforçada. Que de um lado foi bom porque me trouxe essa mentalidade de correr atrás, ir pra luta, mas de um lado é muito ruim e perverso. Porque coloca um lugar que eu não posso parar, eu não posso descansar. Porque se eu parar, as coisas vão desmoronar e eu não vou ter a possibilidade de desfrutar aquilo que eu trabalhei tanto para conquistar. Nossa, meu, parabéns. É uma visão e realmente... eu nunca tinha ouvido essa num colégio adventista. Então, são todos inteligentes, mas você é esforçado. Acho que foi inconsciente, porque o racismo, ele é estrutural e estruturante, as pessoas não percebem mas... se não fala sobre isso, mas agora eu acho que a gente tá conseguindo ampliar o debate, conseguindo pautar. Tem gente que acha que exagera até, fala que estão exagerando, mas não é, né? É o que você tá falando. Sem querer, estavam fazendo racismo, não é sem querer. É estrutural. Se a gente não estudar, a gente vai reproduzir. Você fez intercâmbio nos Estados Unidos. Trabalhou em um acampamento. Como foi essa experiência, menina? Cara, foi uma parada muito louca. Foi antes de entrar na universidade. Quantos anos você tava lá nos Estados Unidos? Tava com 18. 18, é. 18. Eu trabalhei... País maravilhoso, sem racismo nenhum, nossa. Naquela época, eu ainda não sabia que eu era preta. Então, eu achava que eu era moreninha, mulata. Então, era como se eu tivesse esse escudo de proteção da inconsciência que não me afetava. Mas eu lembro, eu trabalhei na Califórnia, que na Califórnia a gente tem majoritariamente uma população branca. E as pessoas negras são muito retintas e com o cabelo muito crespo, então 4C. O meu cabelo, naquele contexto, era muito diferente. Então eu lembro dos campers, umas crianças loirinhas, chegavam e falavam, Counselor, can I touch your hair? Tipo, posso tocar seu cabelo? Aí eles pegavam um cachinho e faziam assim, ó. Aí, todo mundo batia palma, assim, porque era uma coisa muito distante pra eles. E aí eu fiz essa experiência, eu trabalhei 3 meses nos Estados Unidos, e aí eu volto pro Brasil e inicio a faculdade. Entro na faculdade de Relações Internacionais, e aí eu entendo o que é desigualdade social. Porque no primeiro momento eu falo, nossa, acabei de voltar dos Estados Unidos, sou chique demais. Que nada, num ambiente de classe média, falar inglês é básico. O pessoal da minha sala falava inglês, falava francês. Eu tenho amigos que um é da Arábia Saudita, a outra é do Líbano. Então eles falavam árabes. Tem outra que falava alemão, então eu percebi que falar inglês não era um diferencial, que eu precisava fazer mais para conseguir andar, atravessar esse universo das relações internacionais. E aí onde eu entendo que é o momento de começar a estudar espanhol, e aí quando surge uma possibilidade de eu participar de um outro acampamento, fui para Zaragoza, que é uma cidade na Espanha, para trabalhar como monitora de acampamento e professora de inglês. E aí quando eu volto dessa viagem, aparece a oportunidade que transformou minha vida. Que oportunidade era essa? Participar de uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. E aí, quando isso chega assim no meu colo, eu falo, meu Deus, uau, quero. Como estudante de Relações Internacionais, estar na ONU, pra mim era tipo, uau, o auge, assim. Só que eu não tinha nenhum recurso pra ir, porque tinha acabado de voltar dessa viagem que, enfim, meus pais me ajudaram pra pagar, pra ir, pra conseguir ter essa experiência. E eu lembro que a pessoa que me falou dessa viagem, ele chama Paulinho. Ele era o responsável pelo programa internacional da CM. Aí ele falou assim, Amanda, você quer ir? Aí eu falei, eu não tenho dinheiro, eu não posso ir. Aí ele respondeu, Amanda, não perguntei se você tem dinheiro. Perguntei se você quer ir. Dinheiro a gente faz. Se você quiser ir, a gente dá um jeito. Eu... quero ir. E a gente conseguiu, sabe? Recebi uma bolsa, recebi a passagem, consegui os recursos necessários para estar nesse lugar. E aí eu tive acesso a um ambiente climático. E percebi que nessas conferências há um predomínio do norte global, falando sobre as políticas climáticas, tentando impor para o sul global os direcionamentos que o mundo precisa tomar. Eu falei, peraí. A crise climática vai impactar principalmente as comunidades indígenas, periféricas, as favelas. Por que a gente não está nesse espaço? E aí foi onde
a pauta climática me encontrou. Então, a pauta climática te encontrou. E a gente estava falando agora há pouco sobre a questão da internet, o que ela faz hoje com os jovens. Como todo mundo, né? Você acha que sua geração é mais engajada na questão climática? Maurício, eu tenho minhas teorias. Uma parte de mim acha que sim, e outra parte acha que eu vivo numa bolha. Por que isso? Tem hora que parece que é como se fosse é moda, não é? Para algumas pessoas, principalmente para uma garotada, que parece que fala porque quer aparecer, ou não? Eu acho que é um pouco mais profundo que isso. Eu acho que tem uma galera que surfa na onda, com certeza. Acho que em tudo que a gente olha de pautas tem. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente conseguiu introduzir um tema que antigamente era muito distante. Quando a gente falava de crise climática há alguns anos, a primeira imagem era o urso polar no livro de geografia que tá ficando magrinho lá na Antártica. Cara, não. A crise climática tá aqui, tá hoje, tá no agora. Quando a gente olha essas ondas de calor, quando a gente vê as enchentes, as inundações, o deslizamento, a alta no preço dos alimentos. Na minha quebrada, sim, o brócolis tá 10 pila. Há alguns anos era R$4. E a gente sabe que tudo isso tá conectado com a ocorrência de mais eventos climáticos extremos. Ou seja, tá ficando mais quente, tá chovendo mais, as nossas safras estão sendo perdidas, as nossas cidades estão sendo inundadas. Como a gente resolve essa situação? Se a gente ficar sentado na cadeira esperando, os líderes não vão fazer nada. Então eu percebo que a minha geração tá mais ativa, mais consciente, cobrando, pautando, estudando, falando com propriedade e domínio, sentando nos espaços de diálogo, de tomada de decisão e tendo argumentos para pautar e fazer reivindicações, que não acontecia há alguns anos atrás. Mas você ainda acha que ainda está mais elitizada? Você acha que o pessoal, entre a questão como que essa relação climática ela entra na questão da população mais pobre, mais periférica, e a questão do mais rico, né? Dá para chamar de racismo ambiental? Cara, me diga. Total. E eu lembro, alguns meses, quando a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, falou, racismo ambiental, e todo mundo, ai meu Deus, São Pedro é racista. E eu lembro, quando eu comecei a pautar, esse tema, eu ouvia dos meus amigos. Mas essa me pegou desprevenido. Foi igual o grito. Mas uma parada muito louca. E eu lembro quando eu falava isso, e os meus amigos falando, Amanda, agora os animais são racistas, tá falando de racismo ambiental. Eu falava, gente... Mas racismo ambiental é um termo, é um conceito consolidado. Ele foi criado por um cara chamado Benjamin Franklin Chaves Jr. Ele era um dos parceiros do Martin Luther King. Enquanto o King estava lutando pelos direitos civis, o Dr. Benjamin estava lutando pelos direitos ambientais. Como assim? Numa comunidade, no subúrbio dos Estados Unidos, estava sendo alvo de lixos tóxicos. E aí o Dr. Benjamin falou, peraí, isso está errado. E ao mesmo tempo que ele começou a fazer uma mobilização territorial, ele também estava na universidade, cunhando o termo. E aí, hoje, quando a gente analisa o termo racismo ambiental, a gente percebe que o termo transbordou. E a gente também consegue falar desse racismo climático. Como assim? Pensa que numa estrutura, a estrutura que a gente vive hoje, os países desenvolvidos conseguiram se desenvolver com base na exploração e na colonização dos países do sul global. Ou seja, os países da Europa são ricos por conta do Brasil e por conta de países do continente africano e do continente latino-americano. Só que hoje a gente vive essas consequências com mais impacto do que eles. E aí a gente vê uma desconexão nessa conta. Quem paga a conta no final? Para deixar esse debate um pouco mais tangível. Tem um amigo, ele chama Iago Airon. Ele me deu esse exemplo que eu falei, Como é que é o nome dele? Iago Airon. Ele me deu um exemplo que eu falei, vou usar pra sempre. Pensa que você tá com seus amigos, todo mundo foi pro bar. Depois aqui do podcast, vamos lá tomar uma cerveja. Aqui não, ninguém aqui vai pra bar, aqui ninguém bebe. Se estourar, vai tomar um suco de laranja. Vamos tomar uma água. Tomar uma água. Da Sabesp que vai ser privatizada e vai ferrar o povo. Continua. Pois é, gente, aproveitem a água enquanto há tempo, porque tá complexa essa situação. E aí todo mundo foi pro bar, um pediu uma água, outro pediu suco de laranja, outro pediu uma caipirinha de água de coco. Os preços são diferentes. Sim. Aí recebe uma ligação, sei lá, da namorada. Fala, amor, você tá chegando em casa? Aí ele lembra que marcou de jantar com a mina dele. Fala, gente, eu preciso ir embora. Aí ele coloca, sei lá,
20 pila na mesa e fala, tô indo. Outro lembra que tem uma prova da faculdade pra estudar. Aí fala, gente, tô indo embora. Aí ele deixa 30 reais na mesa. Outro lembra que ele, sei lá, quer dormir. Aí ele deixa, sei lá, 10 pila na mesa e vai embora. No final, quem vai pagar essa conta? Será que vai ser justa? Ou quem vai pagar a conta, quem ficou por último, vai ter que colocar mais dinheiro na mesa? Quando a gente analisa o debate climático global, é isso que está acontecendo. Os países desenvolvidos, os países do norte global, eles chegaram antes, eles beberam mais e eles estão saindo primeiro, colocando pouco dinheiro na mesa. E aí os países do sul global, os países em desenvolvimento, estão tendo que pagar com essa conta, que é uma conta injusta. Cara, que visão maravilhosa. Parabéns pro seu amigo e pra você que usa isso agora, porque fica muito, muito claro. Eu acho muito bonito você falar pila. É legal. Então, mas essa conscientização no ambiente ambiental, né? Na periferia, ela também sofre, eu acho que também uma parte desse racismo também é porque a luta da sobrevivência é diferente da luta da sobrevivência de um rico. Total. Né? E aí a gente não tá falando só de pretos, de pretas, a gente tá falando de todo mundo que vive na periferia, né? Mas ela acaba sendo, porque assim, a pessoa tá lá mais preocupada em conseguir o brócolis mais barato, tá preocupada em pagar o aluguel, ou então em conseguir resolver um problema no telhado, ou colocar um filho, uma filha para estudar, enquanto o rico fica mais à vontade para, não, eu posso criticar, eu posso falar, eu posso olhar, porque não está se preocupando com outras coisas. E essa dificuldade passa você tem muita dificuldade de discutir isso na periferia? Maurício, no começo tinha, mas agora eu sinto que eu encontrei a forma de diálogo. Eu lembro quando eu voltei da minha segunda conferência das Nações Unidas. Eu fui para Polônia com o pessoal do Engajamundo. E aí... Você viajou o mundo todo já? Com a Viajei bastante, mas tudo em prol da luta pelo meio ambiente. E aí eu lembro que eu voltei muito impactada dessa viagem. Eu tava, gente, o mundo tá acabando, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu posso mudar? Aí eu decidi parar de comer carne e eu decidi optar sempre por um transporte público. E eu lembro quando eu voltei pra casa, eu falei, mãe, pai, vamos conversar. Aí eles olharam assim pra mim e falaram, pode falar. Eu falei, olha... Seguinte, a partir de hoje, ninguém mais vai comer carne nessa casa. O mundo tá esquentando, a agropecuária no Brasil tá acabando com o planeta, ninguém mais vai comer carne. Segundo, transporte público, ninguém mais vai usar carro. A gente precisa optar pelo transporte coletivo. Terceiro ponto, quem que vocês votaram na última eleição? Vamos acompanhar os tomadores de decisão, entender quais são os projetos de leis que eles estão propondo, pra gente começar a fomentar mais projetos de leis de emergência climática. Aí minha mãe tava olhando assim pra mim. E aí, quando eu terminei de falar, ela falou assim, terminou? Aí eu falei, terminei. Aí ela falou assim, Amanda, quando eu tinha sua idade, eu não tinha dinheiro pra comprar carne. Quando eu tinha sua idade, eu fui muito encoxada no transporte público pra poder trabalhar. Agora que você acabou de voltar da Europa, com apoio meu e de seu pai, tá falando que eu não posso comer carne? Se toca, garota. Eu fiquei tipo, meu Deus! Que é uma parada muito louca, porque no Brasil o consumo de carne tá diretamente ligado com a ascensão social. Então, se você chegar na quebrada e falar que você não pode comer carne, é a mesma coisa que eu falar que você não pode ascender socialmente. E aí, como que a gente conecta esse debate? Como que a gente vai fazendo essa intersecção com discursos? Primeira coisa que eu precisei fazer foi parar de falar e começar a ouvir. Falar, ô, dona Maria... Você sente que o tempo tá esquentando mais? Ah, filha, eu sinto. Antigamente chovia em tal hora do ano. Hoje não é mais assim. Chove em tal área, tal parte, tal período. E aí eu comecei a escutar. Pra depois começar a fazer as intersecções. Fazer essas ligações. Falar, olha, já ouviu falar de mudanças climáticas? Não, filha, o que é isso? E aí explicar. E hoje eu entendo que tem possibilidades da gente ampliar o debate ambiental. Porque falar de clima, Maurício, é falar da vida, é falar de um transporte sustentável, é falar de uma alimentação sustentável. Por que um miojo é R$ 2,30 no mercado e o brócolis está 10 pilas? Porque é um projeto estrutural para matar pobre, para matar preto, para matar periférico. Como que a gente ressignifica isso e começa a lutar pelos nossos direitos conectando as causas? Porque quando eu falo de educação, eu também estou falando de educação climática, educação ambiental. Quando a gente olha para o futuro, a gente precisa treinar nossa juventude
para correr atrás de empregos verdes, para fomentar uma economia de baixo carbono, entender como que a gente pode olhar para a circularidade. E se a gente não começar a pautar isso, quem vai pautar é o norte global. E eles só estão interessados em extrair recursos dos nossos territórios e ficarem mais ricos. Você falou uma coisa muito interessante que eu sempre defendo. Para mim, o fundamental de tudo é a educação. Por isso eu sou muito a favor do governo Lula quando ele fala muito de educação. Para mim, tudo melhora. A saúde melhora quando você tem educação, porque você começa a ter consciência de que você tem que se prevenir de algumas coisas, né? Melhora a alimentação, porque você começa a entender o que faz bem e o que faz mal. Melhora a questão de transporte público, porque realmente eu tive uma entrevista, a gente falou muito sobre carro, mas o carro não pode de maneira nenhuma sobrepor, independente se você gosta ou não, mas não pode sobrepor o transporte público, né? Porque você consegue terminar com trânsito, você consegue poluir menos. Bom, enfim, eu acho que a base de tudo realmente, você tem toda a razão, é a educação. E tudo você pode, as pessoas começam a entender melhor. Acho que é por isso que nunca investiram na educação nos países, como você está falando, justamente porque a gente produz a parte que eles precisam lá em cima. Então, quanto menos a gente estudar, mais a gente entrega para eles, né? E como que a educação ambiental pode desempenhar um papel na conscientização e na mudança do comportamento em relação ao meio ambiente do Brasil, já que temos uma falta de fiscalização, impunidade, perpetuação da degradação ambiental no Brasil, inclusive agora a gente voltou a usar agrotóxico demasiadamente, e estamos vivendo essa questão da crise climática. E às vezes as pessoas, apesar da pessoa perceber, como você falou, a Dona Maria, é mesmo, já não chove mais. Aqui já não é mais, São Paulo já não é mais a terra da garoa, tal, né? Quais são as consequências que a gente está sofrendo realmente nisso? Eu sei que é uma pergunta meio longa, mas é que você consegue responder tudo tão rápido, você é tão didática que eu resolvi fazer tudo de uma vez. Bravo, aqui, ó. Resolva o problema da humanidade. Não, mas isso é uma parada muito louca, né? Porque antigamente a gente falava agrotóxicos. E recentemente eu escrevi um artigo, o Perifa Sustentável é colunista no Estadão. E a gente falou sobre o PL do veneno, a gente falou sobre os agrotóxicos. E aí veio uma empresa, você acredita? Falar pro Estadão que queria uma retratação pra gente usar defensivos agrícolas. É veneno essa porra! Mas é porque a gente tem uma alternância onde as pessoas que detêm o recurso, detêm o patrimônio, querem determinar a narrativa. E aí você me pergunta, tá, Amanda, mas qual que é a importância da educação ambiental? Como que a gente pode fortalecer para que todo esse desmonte que aconteceu no último governo e prevalece por conta que foi muita treta, como que a gente pode barrar e fazer com que a gente fomente um desenvolvimento sustentável? Investindo em educação. Ano passado, o Perifa Sustentável, minha organização, tocou o projeto Clima de Quebrada, em parceria com o Fundo Casa Socioambiental. Primeiro, para todo mundo entender, o que é o projeto, como que foi sua trajetória até fundar o Instituto, já que você vai falar dele, e como é que você pensou isso do Perifa Sustentável? E aí você me explica depois a educação ambiental. Foi doido, acho que a minha vida é uma parada doida. É nada, você fala tão tranquilo, nem parece que você tá acelerada nem nada. Acho que eu te assustei no começo que você ficou... Opa! Deu um choque assim, tipo, vai! Mas a questão é que por conta da educação, eu tive muitos acessos. E também por ter uma família estruturada, tipo, ter pai e mãe. Tipo, que menina preta de Quebrada você conhece que tem um pai? Sabe, um pai presente, um pai que fecha junto. Tipo, eu tive. E eu reconheço que isso me ajudou a galgar caminhos que as minhas pares, outras manas pretas de Quebrada, ainda não conseguiram acessar. E aí, quando eu tava na universidade, eu participei de grupos de ativismo, Engajamundo, que é onde eu conheci o Iago, foi um desses grupos. O Engajamundo trabalha para capacitar a juventude brasileira para ocupar espaço junto com tomadores de decisão. E aí foi com o Engajamundo que eu fui para a COP, na Polônia. E aí, no Engajamundo, eu fui me reconhecendo enquanto mulher preta. Porque a organização estava numa missão de trazer essa pauta. Foi lá no 2018, 2019. E aí eu comecei a questionar muitas coisas na minha vida. Eu lembro que eu cheguei na universidade um dia, olhei para um lado, olhei para o outro e falei, cara, eu sou a única mulher preta da minha sala de aula? Aí à tarde eu fui pro estágio. Foi, tipo, tinha uma vinda dos meus olhos, eu não via. À tarde eu fui pro estágio, eu era estagiária de projetos estratégicos numa multinacional japonesa. Eu entrei, aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, fui pro meu setor, fui contando as pessoas pretas.
Achei 2. A auxiliar de limpeza e um analista júnior. E aí eu fiquei, véi, que doideira que tá acontecendo, socorro, E nesse período, abriu inscrições pro Global Shapers, um amigo do Engajamundo me mandou. Global Shapers é a comunidade de jovens do Fórum Econômico Mundial. Eu fiz a seleção, entrei no grupo do Global Shapers, e por conta do grupo, eu fiquei sabendo de um outro edital, que foi quando o Perifa Sustentável começou. O edital chama UPG Sustainability Leadership. É uma organização global, United People Global, que estava selecionando jovens de países periféricos que tinham ideias para transformar suas realidades. E a ideia que eu coloquei vinha de uma dor. Que dor que era essa? Eu não me vejo representada nos espaços que eu ocupo. Ao mesmo tempo, quando eu volto para minha quebrada e tento falar de mudanças climáticas, tem essa desconexão. Porque o pessoal... Porque eu não sabia comunicar e trazer essas singularidades. Ficava muito aquele discurso de... branco abraçador de árvore, que não come carne, fala gratiluz. Não conecta na periferia. Tipo, a galera tá morrendo, sabe? Tipo, violência policial. Sim. Tem uma parada muito louca. Tem que sobreviver. Tem que correr todo dia pra sobreviver. Como que isso acaba sendo o segundo plano, né? Exato. Nem entra no plano, entra no plano. Aí, resumindo... Vou pensar em como que eu vou... parar de comer a carne se eu ainda tô correndo da polícia pra comer. Do Tarcísio tá colocando a polícia pra matar preto e periférico. Exato. E aí eu passei nesse edital, fui para os Estados Unidos totalmente financiada e entendi com mais profundidade o que era desenvolvimento sustentável e como desenvolver um projeto. Volto pro Brasil com um protótipo do que seria o Perifa Sustentável. Então, naquele momento, seria um projeto para democratizar a causa climática para as periferias, comunidades e favelas. Isso 2019. Chega 2020, pandemia. Tudo fecha, eu fico, meu Deus, e agora? E aí eu começo a fazer muito trabalho online. Por conta desse trabalho online de educomunicação, eu sou indicada para me tornar jovem embaixadora da ONU. E aí eu entro dentro desse setor das Nações Unidas, dei um boom assim nas redes sociais e uma das pessoas que me acompanhava me indicou para a lista Under 30 da revista Forbes. Eu entro na lista Under 30 da revista Forbes e aí a minha vida se transforma completamente. Depois de 4 meses, mais ou menos, isso foi no começo de 2020, eu saio na capa da revista Época Negócios e aí eu acesso pessoas que eu não acessava. Quem lê Época Negócios? Empresários, pessoas mulheres e homens de negócios. E aí eu comecei a receber muito convite. Amanda, vem aqui conversar com o pessoal da minha empresa. Amanda, o que você acha de tal pauta? E eu, com o coração aberto, com a alma caridosa, ingênua, vou aceitando. Até que uma pessoa da minha rede fala, Amanda, isso que você está fazendo de graça se chama palestra e mentoria gratuita. E isso que você faz de graça pelo Perifa Sustentável pode ser uma organização. Eu falo, como assim ninguém nunca me contou isso? Porque não é óbvio na quebrada, não é óbvio para uma mulher preta. Quantas mulheres pretas, lideranças de organizações socioambientais você conhece? São muito poucas. E aí, quando ele fala isso, eu falo, tá bom, eu vou seguir esse caminho. O que eu preciso fazer? E aí, ele deu a letra, tipo, pra você começa a criar conteúdo para as redes sociais, começa a fazer uns projetos como consultora climática e pro Perifa Sustentável você tira um CNPJ e forma uma equipe. A Fê, tá bom. O coração acelera e você fala, cara, eu tava, sei lá, com 24 anos nessa época, tipo, no meu contexto, muito jovem. E os meus pais, funcionários públicos, tipo, o sonho da minha mãe era que eu entrasse numa multinacional e fizesse carreira. E eu falo, gente, eu vou sair da empresa, pedir demissão da empresa e vou tocar o Perifa Sustentável, vou fazer uma ONG. Aí minha mãe, ai meu Deus, minha filha vai morrer de fome. Mas eu acredito que quando você é guiado por um propósito, por um amor, uma vontade de transformar que é genuína, a parada acontece, as portas se abrem e a gente vai encontrando os caminhos. Ainda tem muitos desafios, principalmente em relação à captação de recursos, gerenciamento de tempo, entender como fazer a parada rodar mesmo. Mas eu sinto que aos pouquinhos eu vou encontrando essa trajetória. Hoje o Perifa Sustentável tem 10 pessoas na equipe. A gente tá com um projeto rodando, que é o Vozes Climáticas. Ano passado a gente tocou o Clima de Quebrada. Ninguém no Perifa é só do Perifa, então a gente tem o Perifa e diversas outras iniciativas para conseguir ter sustentabilidade financeira para tocar a organização. Mas a gente faz isso porque a gente acredita. A gente acredita que é possível mobilizar a juventude brasileira para criar uma nova agenda de desenvolvimento,
trazendo raça e clima para o centro do debate. Porque não dá mais pra gente falar de justiça ambiental sem falar de justiça racial. Senão o debate fica branco, rico, elitizado e não vai conectar com a base da nossa população. Que é a base que mais sofre com isso, como você falou, né? A questão do bar, o cara beber o primeiro e vão pagando o menos o possível. E os riscos associados... Assim, você falou da Covid. Você pode admitir, você pode falar pra gente se isso é verdade ou não, mas a incidência de doenças, né? A própria Covid, mas a dengue, por exemplo. A dengue pegou, além da incapacidade pública dos gestores públicos de tentar erradicar isso, né? Da gente poder se precaver contra essa doença, porque eu não vi ninguém no estado de São Paulo se precaver contra a dengue, como a gente já fez no passado, mas esses riscos desse aumento da dengue ou da própria Covid ter aparecido, são riscos associados aos problemas relacionados com o clima? Sim, Maurício, e vai ficar pior. Com o aumento da temperatura, eu recentemente fiz um vídeo sobre isso para o Perifa Sustentável. Com o aumento da temperatura, a gente tem uma maior incidência de mosquitos transmissores de doenças. Antigamente, a gente não falava de febre amarela, estava erradicada. Verdade. Tá voltando. Verdade. E sabe o que é o mais complexo? Não está restrito apenas à América Latina, continente africano. Está subindo. Porque o mundo tá ficando mais quente. Então tá criando as condições para que esses mosquitos se proliferem em outras partes do mundo. A gente tá tendo notícias de casos de dengue em Miami, no sul da Califórnia. Por conta que as nossas autoridades não estão tratando a doença como realmente deveria ser tratada. A gente não tem mais aquela mobilização como a gente viu no passado em relação ao tema. Esse negócio a gente ficava meio olhando assim, eu falo isso por mim também. Apesar de eu estudar um pouco dessa área, eu ainda sou muito leigo mesmo, defendo, mas sou leigo e estou aprendendo bastante. Mas a gente só pensava no derretimento das geleiras, mais nada, né? Não pensava em mais nada do que... não é verdade? Vai esquentar o mundo, geleira vai derreter, nós vamos morrer afogados, mas ninguém pensa no que está acontecendo no seu redor, não é isso? Exato, e é uma parada muito louca porque tá tudo conectado. Veja bem, você falou... Isso que eu queria que você mostrasse agora, essa conexão, porque você falou de algumas coisas interessantes, gente, presta atenção. Ela falou do brócolis, parece que é uma coisa pequena, mas assim, o próprio aumento do preço dos alimentos tem a ver com condições climáticas. Os animais que estão morrendo têm a ver com questões climáticas e doenças estão aparecendo por questões climáticas, então... É tudo interligado mesmo. Explica pra nós. É tudo interligado. Professora, mestre. Quem sabe, doutora. Em breve. Tô fazendo aula na USP, quem sabe em breve o mestrado vem aí. Sim, pra mim você já devia ter na mão já. É muita coisa pra gerenciar a carreira, estudos. Não, você deveria ter pelo conceito que você já passa pra gente, o quanto que você tá me ensinando aqui. Imagina o quanto você tá ensinando pro mundo, do jeito que você tá falando. Obrigado. Tamo junto. E aí, explicando, você trouxe a questão de o derretimento das geleiras. Também é uma parada que a gente olha hoje. Rio de Janeiro e Recife podem desaparecer nos próximos anos. Como assim, Amanda? Mas a Madonna vai dar tempo de cantar ainda, não? Senão... Espera, pelo amor de Deus. Tem um pessoal ainda assistir a Madonna, cuidado aí, gente. Mas é brincadeira, mas olha só, eu nunca imaginei que a gente estaria tão perto desses problemas como outros lugares do mundo. Fala pra gente. O derretimento das geleiras causa o aumento no nível do mar. E aí essas cidades que são costeiras são as mais... que têm mais risco de desaparecer. E aí vamos trazer alguns exemplos atuais para tangibilizar o nosso discurso. Lembra o que aconteceu em Petrópolis? A chuva que caiu? Ou o que aconteceu no litoral norte de São Paulo? Sim, eu ia até falar de Dubai, né? Porque Dubai também teve... Tava embaixo da água esses últimos dias. É um deserto. É um deserto que usou bastante, principalmente, essa questão da extração de petróleo. Ano passado eu estava em Dubai, participando da Conferência de Mudanças Climáticas da ONU. Então, pude entender um pouco mais o conceito da cidade, a forma de riqueza. E é uma cidade construída no meio de deserto com dinheiro de combustíveis fósseis. E é isso. O mundo rico tá tirando do subsolo, colocando na atmosfera, achando que não vai acontecer, que vai chegar só nos países pobres. Mas não, a crise climática já é uma realidade. E também
está atingindo os países ricos. A questão é, os países ricos têm mais tecnologia para saber lidar com essas questões. Ninguém fala dos países ao redor de Dubai que tiveram diversas pessoas mortas por conta desse evento climático extremo. Verdade. E aí a gente vê também esse domínio da narrativa. Qual é a informação que chega? E aí conectando, tá? Além da questão dos mosquitos, além da questão dos alagamentos, do deslizamento, do desaparecimento das cidades, como que a crise climática está impactando na nossa vida? Também na nossa saúde. Lembra há alguns anos que as populações idosas morreram na Europa e nos Estados Unidos por conta do aumento da temperatura? Aqui Sim. no Brasil isso também acontece. O que traz um empecilho pra gente é que a gente não tem essa captação de dados. Então, quando esse idoso ou essa idosa chega no posto de saúde e ela venha a falecer, é colocado uma outra questão. Foi um problema pulmonar, foi um problema de coração. Insuficiência respiratória, insuficiência... Mas está tudo ligado com o aquecimento do planeta que, consequentemente, vai impactar o nosso corpo. E quanto mais a gente externaliza esse papo e não se apropria desse conhecimento, a gente vai ter a nossa vida ceifada pelo sistema. Hoje a gente vive numa lógica neoliberal, onde os nossos recursos são extraídos e levados para o norte global e tem uma concentração de riqueza no nosso país. O Brasil pode ser a potência do mundo, pode liderar o debate ambiental. Em tudo, só que... Só no debate ambiental, mas em tudo, que a gente não depende de nada para ninguém mais. Em tudo, mas a gente precisa fazer com que pessoas mais jovens acessem esses lugares de debate, de construção política, para que a gente sente nas mesas de tomada de decisão. Porque hoje, as pessoas que estão tomando decisões na nossa nação, muitas não compactuam com esse tipo de pensamento. Tanto é que no último governo, a gente teve um negacionismo climático extremo, onde muitas políticas foram atrasadas. Hoje a gente está desenvolvendo o Plano Clima e Adaptação pelo governo federal, que era para ser resolvido há 4 anos. Agora, no estado de São Paulo, a gente está desenvolvendo o PEARC, que é o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática, que já era para estar pronto há muito tempo. Mas, por conta de todo esse atraso, a gente está desenvolvendo agora. E como diz a música do Emicida, é tudo para ontem, a gente não tem tempo, porque esse tempo custa vidas. Vida de quem? Dos empobrecidos, dos marginalizados e dos vulnerabilizados. Mas também tem que entender que uma hora vai todo mundo se ferrar, né? Porque vai chegar uma hora que não tem jeito. Mas lembra da pandemia? E aquele negócio que você falou, os caras já beberam, então vão morrer bêbado, enquanto nós aqui vamos ter que morrer com água, porque a gente não deu tempo de beber. Mas eu te trago 2 exemplos. Lembra da pandemia que o pessoal falava, estamos todo mundo no mesmo barco? Não tava no mesmo barco. Tinha pessoa que tava com uma boinha e outro tava num cruzeiro. E aí tem aquele filme, não sei se você já viu, Não Olhe Pra Cima. Já, perfeito. Pra mim, esse filme, se você não viu, veja esse filme, porque ele tangibiliza toda essa questão que a gente tá trazendo. É verdade. No final, quem se salva? Os ricos. Mas será que é um salvamento mesmo? É verdade. E tem vários filmes que vai ser. E séries que estão mostrando muito isso. E eu, quando começo a ver muito filme, muita série nesse sentido, é porque as coisas estão acontecendo e ninguém quer falar abertamente. Estão preparando a gente com os filmes pra gente achar que tudo é normal. É verdade. Um rapaz, um amigo meu, branco, rico, velho, falou o seguinte: essa história da geleira é tudo uma mentira. E eu vou te explicar o porquê. Ele disse o seguinte: se você põe um gelo no copo com água, então se você põe água aqui, põe o gelo, a água vem até aqui. Então, quando o gelo derrete, você só vai ter água aqui. Ele nunca vai passar do copo. Então ele diz o seguinte, que hoje os nossos mares já estão acostumados com o peso das geleiras. E que essas geleiras, em tese, se elas derretessem, seria como um gelo num copo d'água. Dá uma arregaçada nele pra mim, faz favor. Porque o meu gelo, quando eu ponho porra do gelo no meu copo, vaza. Transborda, mas no copo desse arrombado, não. Então, dá uma arregaçada nele pra mim, faz favor. Eu tenho um amigo chamado André Caloni. O André, ele passou alguns meses na Antártida. Ele é oceanógrafo, pesquisador, e ele traz bastante essa questão. E um exemplo que
Só para não refutar primeiro esse exemplo que seu amigo trouxe. Quando a gente tem o derretimento das geleiras, a gente tem micro-organismos que estavam congelados há bastante tempo. Que a gente não sabe como que vai se manifestar se for descongelado. Então a gente pode ter a incidência... não tá todo mundo lá, né? Pode estar vivo, né? Apenas congelado. A gente pode ter a incidência de mais doenças, a gente pode ter a incidência de mais eventos climáticos extremos. E pensa que o nosso planeta, ele tá num equilíbrio cósmico. A gente, por conta dessa era antropocena, a gente tá causando esse desequilíbrio. Se a gente acelerar esse desequilíbrio, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que a gente tem dados, a gente tem ciência, a gente tem estudos, a gente tem relatórios que fazem projeções sobre o que pode acontecer. E aí, para deixar um relatório muito importante utilizado pela comunidade epistêmica internacional relacionada à mudança climática, tem um relatório do IPCC, que traduzindo para o português é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Então, pensa que os cientistas do mundo inteiro se reúnem para falar, o que está acontecendo com o nosso planeta? O que está tendo de impacto? O que a gente precisa fazer para retardar esse impacto? E aí eles produzem esses relatórios. A gente está na 6ª edição dos relatórios. E aí traz dado, pesquisa, ciência, mostrando o que vai acontecer. Então, acho que pra gente economizar nosso tempo, fala pro seu amigo, leia relatórios cientistas. Deixa pôr no gelo no copo ou não mexe no copo, não bebe. A minha mãe falou uma coisa muito interessante, que de onde que veio esse dado? Do Instituto Vozes da Sua Cabeça? IVMC? Então, mas vamos fazer o quê? A gente tá passando por um período que pessoas chatas, né, estão falando que a Terra é plana. Pra mim isso é terra chata. Quem fala que a Terra é plana é chato, então a Terra é chata, né? Fazer o quê? Nós estamos andando pra trás. Doideira. Nossa, doideira. Vamos lá, demais. São Paulo, você já falou várias vezes, Guarulhos também, a cidade que eu nasci e vivo até hoje, entre outras cidades, como você já falou, sofre muito com os alagamentos, deslizamento de terra, principalmente nas comunidades, e comunidades que já estavam até, parecia que nunca ia acontecer nada. Sempre teve lá o barraco, sempre teve lá as pessoas, e agora tá acontecendo isso. Não é falar que a pessoa sempre também colocou a casa dela no lugar que ia desabar um dia, não. Colocou, viveu muitos anos e agora tá acontecendo os deslizamentos, né? E qual seria a iniciativa do governo? Porque assim, toda pessoa no governo acha que vai ter uma ideia mirabolante, mas eu não vejo eles falando com nenhum ativista climático ou ativista climática para discutir sobre isso. E eu acho que para poder resolver esses problemas, você tem que conversar com quem entende. O que seria bom de iniciativa do governo para começar a resolver esse problema? Boa. O Instituto Perifa Sustentável faz parte de uma coalizão chamada Rede de Adaptação Antirracista. O que é isso? Quando a gente discute mudanças climáticas, a gente olha aqui no Brasil para 2 contextos: mitigação e adaptação. Nossa, mitigação? Mitigação é a gente diminuir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, que é gás carbônico, gás metano, que causa o aquecimento global e, consequentemente, a crise climática. Não tem mitigação nem quando o cara faz uma porra de uma rua lá e a gente precisa que a empresa... O cara só faz por causa de uma empresa e o cara não faz o tratamento em volta. Imagina uma desse tamanho. Imagina na pauta climática, exato. E o outro ponto, a adaptação. Pensa que a gente já tem um cenário com muito CO2 na atmosfera, com muito gás metano na atmosfera. E quando a gente fala de gás metano, a gente olha principalmente para a pecuária brasileira. O pum da vaca, o punho do boi, tá fazendo o nosso planeta esquentar. E hoje, no Brasil, a gente tem mais vacas e bois do que pessoas. Tem uns amigos meus que estão ajudando isso aí pra cacete, tá? Me desculpa falar, mas tem uns caras aí que ajudam pra porra, né? Mas vamos lá. E nesse contexto de mitigação, a gente também tem um contexto de adaptação. Aqui, nesse contexto de adaptação, já tá quente. Já tem CO2 na atmosfera, já tem gás metano. Como que a gente adapta as nossas cidades? E aí, a gente olha lá para os morros. Se chover, pode ter deslizamento de terra. Vamos remover as pessoas. Cara, não é só pensar em remoção. Para as pessoas que estão... Vai desbarrancar do mesmo jeito. Exato, a gente precisa pensar em contenção de risco. A gente precisa pensar como que a gente faz as políticas climáticas, políticas públicas chegarem nos territórios periféricos. Uma das coisas que eu sempre falo
eu não quero sair da minha periferia, eu não quero sair da minha quebrada, mas eu quero que as políticas públicas cheguem no meu território. Eu quero educação de qualidade, eu quero transporte de qualidade, eu quero saúde, eu quero lazer. Por que a gente tem poucos espaços de lazer nos territórios periféricos? E aí, olhando para esse contexto de adaptação climática, como que a gente resolve? O que a gente pode fazer? Muitas vezes a gente pega alguns tomadores de decisão que não estão tão dentro desse debate e falam sobre, mas essas pessoas da quebrada que foram construir suas casas do lado do rio, essas pessoas que foram construir no alto do morro, como se fosse uma opção construir lá. Essas pessoas estão lutando por sobrevivência e não é apenas o território. E aí, trazendo um exemplo para deixar nosso debate palpável. Porque também fala de tirar, mas também não fala onde levar, né? Exatamente. E aí, trazendo esse exemplo, Perdizes. Perdizes é um bairro construído em morros. Perdizes não inunda. Por que Brasilândia inunda? Porque Perdizes, as políticas públicas chegaram. No território teve planejamento urbano, teve saneamento, teve água de qualidade. E na Quebrada, e na Brasilândia, e nas outras periferias. Então, pensar em políticas públicas climáticas antirracistas, primeiro, lê a Carta de Adaptação Climática Antirracista que a nossa rede escreveu para guiar, para direcionar os políticos, as pessoas do governo que estão incumbidas de fazer esse plano acontecer. E precisa ter participação social ativa. E fazer participação social ativa não é convocar uma audiência pública e falar, olha aqui as pessoas, nós ouvimos os cidadãos. A gente precisa ter uma democracia radical. Hoje a juventude não está participando em muitos espaços de tomada de decisão. Aí o pessoal mexe essa, esses jovens nem trabalham, nem estudam, não querem olhar para a política. É um escambau, porque eu vejo jovens muito articulados, fazendo batalha de rima, fazendo slam, na quebrada, encontrando outros espaços de participação e espaços políticos, porque viver é um ato político. Sim. A questão é que a democracia falhou. A gente tem uma democracia que não chegou na periferia, porque um Estado democrático de direito assegura que os direitos básicos da população serão garantidos. Que direito é esse? Segurança, saúde, educação. Isso é uma realidade na periferia? Não. Nem a pau. Mas antes de mais nada, deixando claro que ainda assim a democracia vale o que for. A gente precisa aprimorar a democracia. Com certeza. Não é pegar ninguém e falar que a ditadura era melhor, Pelo amor que de Deus. a censura era melhor. Que não. Isso é ignorância. Mais uma vez, o que ela fala aqui, a Amanda fala muito bem, que eu sempre falo isso. Leia, estude. Só que vai procurar saber nos lugares certos também. Não adianta você ler uma fake news aqui de uma mensagem, de uma frase de WhatsApp, e já te vale mais do que um livro, do que uma pesquisa que nem ela tá apontando aqui, gente. É muito sério. Agora, vamos lá. Vamos para as práticas diárias nossas também, porque a gente pode pedir tudo isso para aqueles que nos devem isso, e a gente tem que participar também para cobrar isso, mas a gente também tem a nossa parte. E aí você vai falar de não comer carne. Eu chamo sua mãe. Não, mas fala pra mim, porque eu sou um indivíduo, eu não tenho problema de parar de comer carne, mas eu como carne, né? Mas eu não fui criado com carne. Minha mãe, a gente nunca teve essa condição de ter carne todo dia em casa, então ela sempre ofereceu outras coisas e a gente, na minha família, a gente come de tudo. Mas quais as práticas diárias que a gente pode mudar simplesmente, coisa que às vezes a gente acha que é besta, mas que se a gente fizer uma mudançazinha, por exemplo, ela não deixou a gente mexer com uma garrafa PET aqui de maneira nenhuma. Ela falou, se tiver aqui eu não faço o programa. Eu falei, beleza, tiramos, já era. E ainda vou ganhar a caneca. Vai ganhar a caneca, ainda vai ganhar a cervejinha também. Oh, que beleza! Mas vamos lá. Maurício. Coisas práticas simples que a gente poderia fazer e a gente não faz. Fala pra mim, Amanda. Falo, mas eu quero te contar uma história. Pode contar à vontade. Eu tenho uma amiga muito querida que é uma pesquisadora de racismo ambiental, que é uma das minhas maiores referências. Ela chama Ana Sanches. Em 2022, eu fui com a Ana Sanches e com a Isa Santos para Harvard para acompanhar uma demonstração do trabalho delas. E a gente teve a honra de ter a presença do Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr. Eu conheci o pai do termo racismo ambiental. Eu lembro que depois passou isso, e ano passado eu passei alguns dias na casa da Ana, na virada, assim, e a Ana tava tomando um banho demorado.
E aí, quando a Ana terminou o banho, eu falei, nossa, amiga, acabou com a água do planeta. Ela me respondeu assim, Amanda, pode deixar que na próxima vez eu tomo um banho bem rapidinho para que a nossa água possa continuar sendo desperdiçada pela agricultura e pela pecuária. Eita! Bisteca! Tudo isso para trazer que soluções individuais são necessárias, mas a gente precisa olhar para essa demanda coletiva. Porque hoje a gente vive numa estrutura neoliberal individualizada que vai culpabilizar o indivíduo e falar que a gente vai conseguir salvar o planeta se a gente fechar a torneira para escovar os dentes. Não vai. Aê! A culpa é de todo mundo junto, todo mundo tem que fazer junto. É verdade, também acho. Principalmente das grandes indústrias, da agropecuária, do setor de cimento. Os caras que bebem mais têm que pagar mais, cacete! É difícil de entender isso. E pode começar pagando pra Perifa Sustentável. É isso aí. Pode falar. Você tá aqui liberado. perifasustentável@gmail.com. Pode investir na nossa organização. Por favor. Mas isso não exime a nossa responsabilidade individual. Eu gosto de ter coerência também entre o nosso discurso e a nossa prática. Como você falou da carne, a gente não precisa parar de comer carne para sempre. Mas 1 quilo de carne equivale a 27 mil litros de água. Então, Como? se a gente... 1 quilo de carne equivale a 27 mil litros de água. Explica isso aí. Porque a gente está olhando para a vida do boi. Então, a gente está olhando a questão de irrigação do capinzinho que o boi vai comer. A gente está olhando a questão da água que ele vai se alimentar, o tempo de vida dele, quando ele for abatido e a carne tratada para levar pro açougue, para ser distribuído. 27 mil litros. 7 mil litros de água por 1 quilo de carne. Olhando toda a vida produtiva desse animal. Você já É começa muita pagando coisa. isso. E aí, pensa comigo, se a gente fazer um ato simples, assim, ó. Segunda-feira, vou aderir à campanha Segunda Sem Carne. Olha quanto eu consigo economizar. E aí, pensa, você que é um tomador de decisão, pensa se isso não vira uma política pública pra gente fazer nas escolas de Guarulhos. Toda segunda-feira a gente vai ter outra, sei lá, um macarrão, não vai ter carne. Olha como a gente consegue escalar esse impacto. Esse é um exemplo. Ao mesmo tempo, o que uma verdura, um legume pode trazer de benefício? E tem várias coisas, principalmente relacionadas à nossa saúde, Não, mas eu acho que é ao próprio ambiente, né? Porque é o que transforma o CO2 em oxigênio e tal, então... Eu sou uma grande fã das hortas comunitárias. É uma maravilha. Imagina se Eu a gente amo. tivesse projetos de hortas comunitárias nas nossas escolas. Se a gente conseguisse fazer hortas nas praças do bairro. Não se a só gente... nas escolas, eu acho que dentro dos por exemplo, hoje, Posto de você poderia saúde. postos de saúde, você poderia ter, inclusive, nas penitenciárias. O pessoal tá preso? Tá bom, beleza. Então vamos fazer, plantar para comer. Já vejo um projeto de lei aqui sendo formulado. Bacana. Não, é uma verdade, não é? Porque a pessoa tá ali, a gente pode resgatar essa pessoa, porque hoje a gente não tem uma política de resgate das pessoas que estão em penitenciários, a gente resgatar Sim. a pessoa e já trazer ele para a questão do meio ambiente. Acho que tudo tem que ver com o meio ambiente. Exato. Né? Principalmente para as mulheres negras, que muitas vezes acabam na cadeia por conta dos seus companheiros e parceiros. E aí, quando voltam para vida em liberdade, não tem oportunidade de emprego. Já não tinha antes, aí piorou a situação. Piorou a situação. São estereotipadas, enfim, diversas analogias são colocadas para esses corpos. Então, acho que a gente consegue pensar na pauta climática de uma forma estrutural e estruturante. Entendendo que quando a gente pensa em clima, a gente está conectando com diversos setores da nossa sociedade. A gente está falando de saúde, de educação, de empregabilidade. A gente está falando de toda uma estrutura social. Clima não pode ficar na caixinha de meio ambiente. Quando a gente conseguir ampliar e olhar para a estrutura, a gente consegue, de fato, fomentar um desenvolvimento sustentável para a nossa nação. Nossa, muito interessante mesmo. Tô vendo que eu não sabia porra nenhuma. Hoje eu tive uma aula maravilhosa, estou tendo uma aula maravilhosa. Olha, eu vou olhar com mais cuidado para essa área, viu? Porque para mim você conseguiu colocar ela. Eu acho que toda a base é educação, mas o clima você vê que ele também é muito abrangente. Sim. Que acaba tem que estar dentro da educação. Mas você é uma menina politicamente atenta, tá sabendo que as coisas acontecem.
qual que é a sua opinião sobre a privatização da Sabesp? Mas eu não quero opinião só porque vai privatizar ou não. Por que eu tô falando? Eu quero ver a sua opinião em relação à questão do clima, em relação à questão ambiental. Porque ela vai ter um impacto muito grande dentro das comunidades. Que a Sabesp, como uma empresa de cunho político, social, ela tem lugares que a gente pode atender que não tem lucro nenhum. Outros têm e a gente supre aquele. Isso é mais ou menos só. Imagina quando você for só pelo lucro. Me dá a sua opinião, Amanda, sobre essa questão da privatização da Sabesp e o impacto que ela vai ter, tanto na questão ambiental, quanto na questão das comunidades. Maurício, em 2021, eu estive em Glasgow, no Reino Unido, participando de uma conferência da ONU. Você já esteve no Brasil? Brasil antes aqui, ó! Tá me tirando, sou descantada, filho! Não, mas é maravilhoso, sabe por quê? Eu também acho que a nossa educação, ela tem que ter muito essa questão de você conhecer outras culturas. Conhecer, não é viajar só para você fazer um esporte, por exemplo, esporte também é bom, mas é para conhecer a cultura dos diversos países do mundo, para a gente poder ver que tem lugares diferentes, que fazem coisas diferentes e que poderiam ser muito bem utilizados aqui. E sabe qual que é a questão? Você viajar e você voltar. Porque hoje a gente tem uma elite brasileira que fala: o Brasil tá horrível. Viaja para os Estados Unidos, faz um monte de comprinha e o sonho dessa galera é morar lá. E vai fazer a mesma coisa que faz aqui. Não muda quase nada. Você viu como é que eles são? Eu não posso. Não interessa que eu também sou de quebrada, eu não posso falar o que eu quero aqui. Esses caras estão me como é que é? Silenciando. Tá me silenciando aqui, socorro! E a questão é que muitas pessoas viajaram e continuam nesse discurso, só que é a galera que acessou conhecimento de qualidade, ensino técnico, e não utiliza esse conhecimento para desenvolver a nossa nação. Não são nem esforçados nem inteligentes, esses essas pessoas. Nenhum dos dois. E a questão é que eu tive a possibilidade de conhecer esses lugares, e eu falei, eu quero pegar esse conhecimento. Eu quero aprender. Eu sou nerd, eu falo, não tenho vergonha nenhuma. Sou nerd, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Pra mim é um valor. Mas eu quero voltar pra minha quebrada e desenvolver o lugar onde eu nasci. Pra mim, isso é um pilar fundamental. E aí, voltando nessa história. Quando eu tava em Glasgow, a gente leva um lobby points, que é uma carta de lobby. Pontos que a gente vai defender na conferência. E eu lembro que o último lobby point, o 10º é: água é um direito humano. Água não deveria ser cobrada. Hoje a gente vive um processo que o nosso Estado, ele tá sendo vendido, literalmente vendido, para as grandes empresas. E aí vem um discurso neoliberal de que isso vai trazer desenvolvimento, isso vai trazer igual evolução. Enel, que tá trazendo para São Paulo. Apagão. Tá trazendo apagão para São Paulo. A gente tá comprando energia e estamos tendo apagão. Falta de energia. Exatamente. E não vem desconto nenhum na conta. Isso que é, ó. Pessoas, vamos... Ó, esse ano temos eleições. Bora votar em candidatos que realmente nos representem, que realmente tenham uma conexão com o nosso território. E candidates. E candidates. E candidates. Pretas, pretos, da quebrada, é isso que a gente precisa. Mulheres trans, não binárias, todo mundo. Eu acho o seguinte, a gente só pode ter... A gente precisa imaginar o que a gente tem que ter a consciência que eu tenho que votar naqueles que vão satisfazer o que eu preciso. Porque, assim, quem votou nos ricos, que é rico, ele tá votando numa coisa que ele precisa. Defender o que é dele e acabou, né? Não tô falando que eles estão errados, não. Eles se organizam melhor que a gente. Então a gente precisa... Você quer uma defesa de alguma situação de mulher? Então procura uma mulher que defenda isso. Eu preciso de uma mulher que defenda a escola, porque minha filha estuda lá, defenda a segurança, Então vamos procurar uma mulher, vamos procurar uma preta, um preto, vamos procurar um homem, não tem problema, mas vamos procurar aquilo que nos falta. Falta para nós educação, então procura quem defende educação. Falta saúde, então procura quem defende saúde. Gente, é simples! Falou tudo. Votem quem defende a Sabesp. A gente não deveria pagar pela água. A gente deveria pagar pela conservação da água. Né? Exato.
A gente deveria pagar pra gente trazer de volta tudo aquilo que a gente estragou, como o Rio Tietê, por exemplo, aqui em São Paulo. E tem projetos, tem tecnologias que a gente consegue revitalizar o rio. Por que a gente não tá empregando? Por que isso não é uma realidade? Tem projetos que a gente pode ressignificar todo esse território. Tipo, tem alguns casos na Europa que foi feito com rios extremamente poluídos. O Rio Sena. O Rio Sena. O Rio Sena. Então, a gente tem tecnologia, a gente tem dinheiro, porque São Paulo é uma nação rica, a gente tem possibilidade de fazer esse investimento chegar do exterior. Por que não faz? Porque a gente não tem vontade política. Porque a gente não tem representantes políticos que estão olhando essa causa como prioridade. E a gente precisa ir pras ruas, gente. A gente precisa ir pras ruas pra brigar, porque olha só, tudo que foi privatizado na saúde deu errado. Tudo. Em Guarulhos, um OS gerir que acabou com a saúde de Guarulhos. Mas isso no estado e no Brasil inteiro. Tudo que foi privatizado de energia elétrica acabou. Telefonia, acabou. Você paga o que você paga hoje pela telefonia e ainda como é que fala? Você está sempre sendo investigado pelo seu próprio telefone, você está sempre sendo observado pelo seu próprio telefone, enfim. A Enel em São Paulo é outro exemplo, né? E não só em São Paulo, mas em cada lugar que foi privatizado, a questão da energia não deu certo. Agora vai privatizar a água, não vai dar certo outra vez. E a população está recebendo isso de braços cruzados. Tá recebendo isso, aí chega... É assim, carnaval é super importante, eu amo carnaval, é uma das questões que mais dão empregos, sustentabilidade em São Paulo e no Rio. Mas as pessoas que não trabalham nisso, mas que só assistem, esquecem de tudo o restante para assistir. Não pode. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter água pra gente fazer o nosso carnaval, não vai ter luz pra gente fazer o nosso carnaval, não vai ter emprego pra gente fazer o nosso carnaval, gente, pelo amor de Deus. Eu realmente, você me deixou hoje mais pensativo ainda. Espero que tenha sido assim com todos. Amanda, você tem mais uns 8, 9 meses pra ficar aqui com a gente conversando? Com certeza. Tem tanta coisa pra falar. Se você me deixar, eu sou comunicadora. Inclusive, me acompanha nas redes sociais, @souAmandaCosta. E eu adoro esse lugar porque eu sinto que a gente precisa espalhar boas notícias. Às vezes a gente pega no nosso celular e a gente vê, compre na Shein. Tipo, uma galera falando umas coisas que você fica, sério que você tá usando a sua rede, a sua influência pra fomentar uma sociedade capitalista que tá gerando desigualdade, disputa, exploração. Então, se você me deixar, fica aqui pra sempre. Não é só Shein, não. Tem várias marcas aí muito famosas aí, e muitos grandes, que às vezes a gente não pode falar, mas o cara usa no pé, tipo bike. E que tá explorando crianças, tá explorando o meio ambiente, que tá aí, não é só ela, não. Várias e várias outras, e que a gente precisa começar a ter uma observação muito mais adequada para isso. Amanda, de 19 anos, eu preciso fazer uma pergunta para você, mas eu vou fazer ela ao contrário. Geralmente eu falo assim, olha, que nem aqui o Presuntinho, tem 53 anos. Presuntinho, a gente vai precisar tomar cuidado agora. Presuntinho causa problema no... Não pode falar isso? Pode, bom. Não precisa cortar o presuntinho. Mas o presuntinho acaba atrapalhando também no nosso ar aí, também a produção de gases. Então, se o boi faz o que faz, bicho, o presuntinho faz mais. Aí... Chama de brócolis. Então, a gente sempre faz uma pergunta, né? O que você, agora com a idade de 52 anos, presuntinho, poderia falar pro de 18 anos. Então eu vou fazer uma pergunta diferente. O que a Amanda hoje, com essa idade maravilhosa, com essa energia maravilhosa que tá trazendo pra gente poder resgatar o mundo, quer falar, quer ver na Amanda daqui a 10 anos? A Amanda de hoje pra Amanda daqui a 10 anos? Nossa! Ai... É complexo, mas eu diria pra Amanda daqui 10 anos, gata, garota, descansa, desfruta. O mundo
ele não é só ativismo. Eu sou muito obcecada pela minha pauta. Eu quero, tipo, bora transformar. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho uma vida social, assim. Que... Então, mas e como que você quer ver essa Amanda daqui a 10 anos pra você poder falar isso? Nossa, é complexo. Como você quer ver o mundo daqui a 10 anos pra Amanda falar isso? Ó, pode deixar o ativismo de lado, porque o mundo está maravilhoso. Os caras que pensam que o mundo é plano, já tá tudo entendendo que é redondo essa bisteca. Eu gosto de falar que existem duas possibilidades de futuro. Um futuro que pode ser construído e o futuro que a gente está construindo. O futuro que a gente está construindo, caos, a Amanda não vai descansar. Não, a Amanda vai descansar assim que a Amanda merece. A Amanda é uma mulher preta que merece descansar. Mas a gente precisa mudar a nossa lógica produtiva, a gente precisa trocar a nossa fonte energética, a gente precisa... olhar para a questão de desperdício, a questão da agricultura, a questão logística, a gente precisa fazer muitas reformas. E eu fico pistola, porque antigamente a gente falava de reforma agrária, a gente falava de reforma urbana, a gente falava de pautas mais, sabe, pé no peito. E hoje a gente tem que mascarar e trazer de um jeito mais suave, porque senão vão chamar, comunista. Fala, gente, vai estudar Marx? Você nem sabe o que é comunismo de direito. Se soubesse que era comunista, queria o comunismo. Pois é. Então, mas pra Amanda, assim, idealista, que gosta de sonhar, que tá trabalhando pra construir esse mundo, falaria que a gente conseguiu trocar a nossa fonte energética. O Brasil tá liderando o debate social, ambiental e econômico pro mundo, mas a gente só conseguiu fazer isso porque a gente levou a juventude para a rua, a gente trouxe uma mobilização social. As nossas escolas têm uma educação climática de qualidade, onde a gente está preparando essa geração para ser inspiração, não só para os nossos aqui de dentro, mas inspiração para o mundo, investindo em empregabilidade verde, investindo no desenvolvimento sustentável, investindo no fortalecimento da democracia e na criação de uma economia inclusiva, onde ninguém vai ser deixado para trás. Eu vejo nesse futuro idealizado que a gente conseguiu diminuir as desigualdades sociais. A gente conseguiu, de fato, construir uma nação justa, inclusiva, colaborativa e sustentável. Vai precisar mais de 10 anos. Eu acho que mais de 10 anos. Vai precisar mais de 10 anos. Apesar de tudo, eu também acho que... Talvez uns 10 mil anos. Acho que vai precisar de mais de 10 anos e assim, e que o povo brasileiro aprenda a votar. Aprenda a votar, gente. Não tô pedindo voto para ninguém exclusivo. Eu tô falando para você aprender a votar. Você tem que observar as pessoas, sair. Isso aqui é uma máquina maravilhosa. Você consegue ver o mundo aqui. Só que você escolha o mundo que você tá vendo aqui. Que tem um mundo de verdade e tem um mundo mentiroso que diz que a geleira derretendo não vai acontecer nada no mundo. Então, presta atenção. Meu anjo, muito obrigado. Amanda, você acabou de nos dar uma aula aqui maravilhosa. Não tenho palavras para agradecer e peço que você volte durante uns 8, 9 meses mesmo para explicar isso tudo pra gente, porque não é fácil e eu espero poder contribuir para tudo isso que você falou. E pra gente poder acessar a Amanda, pra gente poder conhecer o Instituto, né, o Projeto Perifa Sustentável, como é que a gente faz? É só entrar nas redes @perifasustentável ou no site www.institutoperifaSustentável.com.br. As minhas redes, @souAmandaCosta no Instagram, no TikTok, no Twitter e Amanda da Cruz Costas no LinkedIn. Também tem um blog onde eu gosto de aprofundar todas essas discussões, onde eu consigo trazer mais dados, mais evidências científicas para tudo que dá suporte, sustenta a minha fala e convidar todos os nossos telespectadores, ouvintes, para me acompanharem nas redes sociais. Amanhã vou viajar para o Chile, a convite da Unesco, para cobrir uma conferência sobre imprensa, jornalismo e mudanças climáticas. Então, se você tem interesse nessas pautas, quer entender um pouco mais desse universo, só seguir @souAmandaCosta e bora ser minha lindeza climática. Chamo meus seguidores assim, ó, lindezas climáticas. E você vai ver lá agora o Chile lindo, né? Porque tá com as geleiras todas já Eu fui pro Chile esses dias. É mesmo? Eu saí num dia de lá, no outro dia, baixou o gelo lá, caiu tudo. Eu conheci as cordilheiras sem gelo agora. No dia seguinte, cara, sem brincadeira. Baixou o frio lá, tá lindo, por mais que as cordilheiras são lindas. Mas já tá com gelo? Porque falaram que ainda não tava na época. A gente tem, já tá? O Didinha tem uma família lá, que é de amigos dele, e a gente ligou pra eles e falou, é verdade isso? Eles falaram, se ferraram. Mas não, foi bonito do mesmo jeito, lá é maravilhoso. E pra fazer o Pix, você que não quer parar de comer carne, você que não quer fazer outras coisas, né?
ou você que também empresa, que tá só ferrando o meio ambiente, pelo menos ajuda no Perifa Sustentável, pelo Pix. Gente, é só entrar em contato no nosso e-mail, perifassustentavel@gmail.com. Ou se você não quer perder tempo mandando e-mail, só faz o Pix direto, perifassustentavel@gmail.com. Bora fortalecer projetos de juventude que tá olhando pra causa que não é de direita nem de esquerda. É o nosso planeta. Todo mundo precisa de um planeta pra viver. Então, se você tem condições de investir, bora! Faça o Pix pro perifassustentavel@gmail.com. Valeu, gente. Muito obrigado mais uma vez. Amanda Costa, essa jovem maravilhosa que tá aqui nos ensinando e nos ensinando muito. E obrigado a você por participar do Pode Papo com o Maurício, me ajudar a assustar mais uma pessoa hoje. Deu certo hoje. E você que está nos acompanhando e não se inscreveu, se inscreva também nos canais aqui da Amanda Costa. E para você que já se inscreveu, está inscrito, deixa seu like, não esquece de ativar o sininho, que sempre tem um bate-papo bom e informação de verdade, sem fake news. Agradecendo mais uma vez agora o Paz, a The Rock Barbearia e Diego Lica Odontologia. Muito obrigado, Amanda. Valeu mesmo, viu? Foi uma honra, obrigada. Valeu.